Boa noite a todos. É com muita alegria que nós voltamos aqui hoje, mais uma vez, para falarmos para vocês do Grupo Espírita Irmã Sheila de Uberlândia, essa cidade que eu amo, essa cidade que também está vivendo um momento difícil agora, nesse momento de pandemia. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falarmos desse tema tão atual, ressignificação e a pandemia. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vinda Daniele, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. Nesse momento, eu vou pedindo a vocês que, se possível, vão para um lugar confortável, respire fundo, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca, ouvindo essa música lá no fundo tocar o seu coração, para ir aquietando a nossa mente, os nossos corações, agradecendo por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado, agradecendo por esse momento glorioso em que estamos juntos conectados numa só vibração, num só sentimento, em vibrações positivas que vão ser emanadas por todos aqueles que estão sofrendo nesse momento. Aí em Uberlândia são tantas pessoas que estão sofrendo nos hospitais, com falta de medicamentos, de leitos. Eu peço a você que firme o seu pensamento e que essa energia boa vá até esses locais, acalmando os corações aflitos, os corações que sofrem, dando alento, dando o consolo que tanto necessitamos nesse momento. Imagine agora Jesus impondo as mãos sobre a sua cabeça e das mãos dele sai um raio de luz que vai se irradiando por todo o seu corpo. Vai entrando no seu cérebro, tirando todos os pensamentos negativos. Vai em direção ao seu coração, acalmando. Sinta essa luz entrando pelo seu corpo, que vai em direção às suas pernas e vai te dando forças para enfrentar todos os obstáculos. E essa luz, imagine que ela vai se irradiando por cada cômodo da sua casa. Ela vai envolvendo, ela vai blindando o seu lar. E imagine que ela vá agora em direção àqueles que mais precisam. Pense agora naquela pessoa que precisa nesse momento ser envolvida por essa luz, por essa energia boa, vibratória, de paz, de harmonia. Respire fundo mais uma vez, se concentrando aqui nesse momento presente. Viva esse momento presente. Entregue todos os seus problemas nas mãos de Deus. Tenha fé que Ele proverá. Que assim seja. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Cléria. Boa noite, Pérola. Muito obrigada, Nedina, por mais esse convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre ressignificação e pandemia. Há quase um ano que a humanidade vive momentos de muitas dúvidas, muitas incertezas, muitas frustrações, desencarne coletivo, desemprego, isolamento social, situações que nunca experimentamos antes nessas proporções. Boa noite, Ercília, Maria Goretti, sejam todos muito bem-vindos. As pessoas estão assustadas, desesperadas, ansiosas, tristes, depressivas. A pandemia transformou os nossos hábitos, as nossas vidas, restringiu de certa forma a nossa liberdade. Principalmente idosos e crianças estão presos em suas casas. Tenho certeza que você conhece alguém ou mesmo passou por um momento de uma crise, uma doença psicológica ou psiquiátrica, ou teve alguma doença agravada em virtude da pandemia. A pandemia também mudou a nossa forma de trabalho. De uma hora para outra, nós tivemos que nos reinventarmos, transformar um quarto, um cômodo da nossa sala em um local de trabalho, migrar o escritório
para o home office. Também os comerciantes tiveram que se readequar, aderir ao delivery, vendas online. São muitas novidades. Boa noite, Darcy, Eleusa. Então são muitas adaptações e muitas reinvenções que nós tivemos que modificarmos e adequarmos. O brasileiro tão caloroso, tão festeiro, teve que ficar mais em casa, se contentar em não abraçar e sorrir só com os olhos. Nós tivemos também os jovens que tiveram que aprender a passar o final de semana em casa. As crianças da rede pública estão praticamente sem aulas, sem o contato físico com as outras crianças, com os professores. E tudo isso tem gerado um estado de tristeza profundo nas pessoas, aumentando significativamente o consumo de antidepressivos, ansiolíticos. Adultos e crianças ao mesmo tempo vêm sempre mexendo muito em celular, ocupando muito tempo com questões tecnológicas. Mas nós estamos nos esquecendo que o tempo é um recurso finito, ele passa. Então, cada existência aqui nossa é uma oportunidade de evoluirmos e nada é por acaso. Nós que estudamos a doutrina espírita, nós sabemos que nada é por acaso. Tudo que passamos aqui tem um motivo, tudo tem um porquê, nada é em vão. Então nós devemos aproveitar cada momento como se fosse o último. Devemos aproveitar cada instante, porque o tempo ele é proporcionado a todos de forma universal. Todos nós temos o mesmo 60 segundos em um minuto, nós temos 24 horas num dia, independente se é rico, se é pobre, se é homem, se é mulher, a todos nos é oferecida essa oportunidade. E nessa sensação de que nós não estamos aproveitando o tempo, gera ainda mais melancolia e mais ainda tristeza. Então nós vamos buscar o alento, o consolo, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam muito bem-vindos a todos de Ituiutaba. Então, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Porque o Evangelho, ele tem ensinamentos valiosos, aplicáveis em todos os momentos das nossas vidas. E não seria diferente agora, nesse momento tão difícil em que estamos vivendo, em que nós estamos no pico da pandemia. Uma situação, nesse um ano, pelo menos aqui na região, é o pior momento em que nós estamos vivendo. E lá no capítulo 5 tem algumas passagens maravilhosas do Evangelho de São Mateus que nos fala, em que Jesus nos consola. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. São muitos consolos, são muito alento que nós recebemos nesse Evangelho de São Mateus. Maravilhoso esse Evangelho e principalmente aplicável nesse momento. E aí, diante de tanta frustração, de tantas incertezas que nós estamos vivendo, surge uma palavra que nós devemos aplicar muito no nosso dia a dia, para esse momento em que estamos vivendo especificamente, que é a ressignificação. A palavra ressignificar. A ressignificação é um método utilizado em neurolinguística para que as pessoas possam atribuir um novo significado a acontecimentos através da mudança de sua visão do mundo. Não é mudar o mundo, é mudar a nossa forma de enxergar o mundo. É dar um novo sentido à vida. É fazer do limão uma limonada, falando grosseiramente. É transformar em chances de aprendizado aquilo que foi ruim.
pessoa escolhe ressignificar algo, ela está escolhendo transformar uma experiência negativa em algo positivo, em algo bom. Ressignificar o passado, ou melhor, ressignificar pessoas do passado, memórias, experiências, relacionamentos. O ato de ressignificar serve para ajudar as pessoas a agirem de forma mais positiva. E é o que nós estamos precisando nesse momento. É alterar o modo como vemos a nossa vida. É você se permitir pensar diferente. Porque mudar a nossa postura, o nosso pensamento é inteligente. Nós mudamos à medida que nós mudamos às vezes o momento em que estamos vivendo. Quando nós somos adolescentes, nós pensamos de uma forma, quando adultos pensamos diferente, quando idosos pensamos mais ainda diferente, damos valores a coisas diferentes. Então, isso é normal. Essa evolução é gradativa, mas ela tem que ser contínua. Porque nós estamos aqui no planeta Terra, esse planeta de provas e expiações, justamente para evoluirmos, para desenvolvermos, para nos tornarmos pessoas melhores. E os problemas, eles são necessários e inerentes à nossa condição de seres humanos imperfeitos. Eles servem para que possamos dar uma reviravolta, para que possamos retirar lições. Às vezes, é necessário nós passarmos por problemas para que nós possamos evoluir, para que nós possamos melhorar. Muitas vezes a gente só dá valor em algo quando a gente perde. Muitas vezes a gente precisa passar por uma doença para a gente dar valor à saúde. Nós precisamos perder alguém para que a gente valorize outras pessoas próximas. Nós precisamos perder um emprego para que a gente possa dar valor ao nosso emprego. Fazer cursos, reciclagens, então tudo tem uma razão de ser. Nada é por acaso. E a ressignificação é isso. É você parar, pensar com resignação, com resiliência, o que eu tenho que aprender com esse momento? Qual o significado de tudo que está acontecendo? Não quer dizer negar os problemas, de forma nenhuma. O problema é grave, nós estamos vivendo uma situação gravíssima. Não é negar isso, não é negar os acontecimentos. Nós ficamos tristes, isso é natural, mas é não se entregar aos problemas. É não se entregar. Porque quando a gente se entrega, quando o medo toma conta de nós nos paralisamos. O medo, até o medo tem que ser equilibrado. Porque o medo, ele não pode nos paralisar, ele deve nos impulsionar. Mas não a agir com imprudência, com negligência. Nós precisamos nos precavermos, tomar as medidas necessárias, mas não ficarmos paralisados, perdendo tempo. Podemos adaptar a nossa situação, cada um com a sua peculiaridade, com a sua particularidade. Porque tem certas mudanças que elas são externas, ela vem de fora. Igual como eu disse, uma doença, um problema financeiro, muitas vezes vem de fora para nós. E isso nos modifica. Esses problemas externos também nos modificam. Mas, muitas vezes também, essa mudança ela tem que ser intencional. Porque as mudanças externas, muitas vezes, nós não planejamos. Elas simplesmente acontecem. Elas vêm. No caso, um desemprego, uma doença que nós não podemos evitar. Até um elogio, vocês já pensaram que algo é algo externo e quanto nos motiva um elogio? Então são pequenas coisas, acontecimentos externos que nos impulsionam, que nos motivam. Às vezes um elogio, às vezes alguém te elogia e você para pensar, nossa, mas será que eu tenho mesmo essa virtude? Porque nós somos muito bons
em observarmos os nossos defeitos, mas nós temos até receio e vergonha de ressaltarmos as nossas virtudes. E nós temos que ressaltar. Jesus sempre nos convida. Sede perfeitos quer dizer ressaltar as nossas virtudes, multiplicar os nossos dons, ensinar aos outros o que nós sabemos, servir ao próximo através das nossas virtudes. Então essas são as mudanças externas, mas a ressignificação, ela é uma mudança interna. É quando você decide intencionalmente mudar o seu posicionamento, o seu modo de enxergar o mundo, o seu modo de ver as coisas, de encarar os problemas, de encarar as dificuldades, sempre tirando lições. Será que isso é fácil? Você acha que é fácil? Não, mas ninguém falou que seria fácil. Jesus foi o nosso maior exemplo de perfeição. E como foi difícil a sua curta passagem aqui na Terra? Foi muito difícil, mas os seus 33 anos foram vividos intensamente em favor do próximo, fazendo curas, pregando o Evangelho, divulgando o Evangelho nas sinagogas, nas cidades, muitas vezes com muita dificuldade financeira de locomoção, porque naquela época não tinha nada. Então, quem somos nós para reclamarmos? Mas como que eu posso fazer isso, essa ressignificação? Porque, como eu disse, não é fácil, de forma nenhuma é fácil. O primeiro é parar de focar somente nos seus defeitos, é isso que eu falei. Parar de focar só nos defeitos e verificar as suas virtudes. Eu, você, todos nós temos virtudes. Às vezes alguém fala, mas eu não falo bem, e daí você não fala bem, mas você tem diversas outras virtudes, você cozinha bem, você costura, você tem um dom de ajudar o próximo, os enfermeiros, de cuidado. Então cada um tem um dom que é muito importante, cada dom, cada virtude deve ser ressaltada. A segunda forma é parar de focar no problema e focar na solução. Mudar a perspectiva. Mudando a perspectiva, o pensamento, a gente consegue mudar os resultados. Como eu disse, não é negar a realidade, de forma nenhuma, mas é dar novo sentido àquilo que acontece. Quando você luta contra a realidade, você sempre perde. Mas o estado de negação, de negar, leva à ansiedade. Então, o que a gente consegue mudar são os pensamentos. E com a mudança de pensamentos, a gente muda comportamentos. E com a mudança de comportamentos, consequentemente, a gente muda os resultados. Porque se a gente age sempre da mesma forma, nós sempre chegaremos aos mesmos resultados. Então a gente precisa mudar. Se aquilo não está ruim, a gente precisa mudar. Mudar o nosso pensamento, a nossa forma de ver o mundo, de enxergar as coisas, os acontecimentos. Porque nós temos duas escolhas. Nós podemos nos vitimizarmos e como nós nos vitimizamos. Eu não sei você, mas muitas vezes eu me pego me fazendo de vítima. Ah, como eu sofro. Ah, isso acontece comigo. Isso eu tenho certeza que acontece com todos. A gente sempre utiliza uma muleta, uma desculpa para justificar as nossas fraquezas, as nossas limitações. Ah, eu parei de estudar porque eu tive filho. Eu não passei no concurso porque tem muita falcatrua. Eu não vou procurar emprego porque não tem emprego, tá? Já está saturado. Então a gente sempre busca uma justificativa para as nossas limitações. Então a gente pode escolher essa vitimização ou a gente pode escolher impulsionar, usar esses acontecimentos como um estímulo, como uma forma de incentivo. Uma forma de incentivar, eu perdi o emprego, então eu tenho que procurar mais, eu tenho que me aperfeiçoar,
eu tenho que buscar maneiras de me qualificar para eu entrar no mercado de trabalho, eu tenho que aprender as questões tecnológicas, eu tenho que ver quais as minhas fraquezas, quais as minhas limitações. Então, se eu tenho filho, então eu tenho que me preparar mais, eu tenho que equilibrar o tempo entre família, entre filhos, entre trabalho, sempre de forma a conseguir a harmonia em todos os setores da nossa vida. Então, tudo isso é muito importante. Também a ressignificação, ela é facilitada quando a gente faz as pazes com o nosso passado. Porque muitas vezes a gente fica remoendo, sofrendo por algo que aconteceu. E tudo isso, tudo que aconteceu na nossa vida, a nossa história, nos trouxe e nos levou a sermos como nós somos hoje. Os nossos erros ajudam nós a acertarmos hoje. Tudo é consequência de tudo que aconteceu. Se nossa vida fosse tão perfeita, tão linear, a gente não evoluiria. Então a gente precisa dos erros, a gente precisa dos problemas para que a gente melhore, para que a gente evolua gradativamente. Como eu disse, tem que ter uma constância, mas tem que ser contínuo, tem que ser essa escalada nossa em busca da perfeição, ela é lenta, ela é gradual, é degrau a degrau, mas ela tem que ser constante. Que parar, como Santo Agostinho sempre nos disse, parar, avaliar. O que eu estou fazendo de errado? Será que eu estou me vitimizando muito? Será que eu estou me entregando muito aos problemas? Será que eu não estou lutando? Qual que é o problema? Qual que é a solução para esse problema? Encontrar a causa para a gente, consequentemente, focar na solução. Então a gente tem que respeitar a nossa história, fazer as pazes com o nosso passado, aceitar que o passado, a sua história, te tornou quem você é hoje. Então evite reclamar, evite se martirizar, ficar em posição sempre de insatisfação, reclamar de tudo. Olhe para frente. Quais são as suas metas? Quais são os seus objetivos? Como que você quer estar daqui a 12 meses? O que você pode fazer agora, nesse período, que às vezes tem que ficar mais em casa, para evoluir? Será que eu estou realmente aproveitando o meu tempo como eu deveria? Ou será que eu estou simplesmente deixando o tempo passar? Será que eu posso fazer uma atividade física mesmo em casa? Será que eu posso ler um bom livro? Ao invés de ficar só vendo noticiário, mortes e falta de leitos. Claro que é preciso se prevenir. Nós temos e nós sabemos como nos prevenirmos. Mas nós não podemos nos paralisar. Nós temos que enfrentar esse problema olhando para frente, cabeça erguida, buscando soluções para esse problema. Se você está desempregado, busque soluções, tem inúmeros cursos gratuitos na internet, aproveite o tempo. Se você está com alguma dor, algum problema, assista às palestras. Se você está mal espiritualmente, deprimido, ansioso, faça uma respiração consciente, respire calmamente até tranquilizar sua mente. Entregue a sua vida nas mãos de Deus, faça o evangelho no lar. Todos os dias, não só uma vez por semana, quantas vezes forem necessárias, traga Jesus para dentro da sua casa, para a sua vida. Essas são maneiras da gente enfrentar esse período nebuloso com mais harmonia. São maneiras simples, mas que trazem significados e resultados maravilhosos com o decorrer do tempo. Então, os benefícios da ressignificação, eles são inúmeros. Ele tem o poder de transformar experiências negativas em aprendizados, encontrar nas adversidades forças, motivação para continuar, enxergar e levar a vida
de forma muito mais leve, porque tudo já é tão pesado, tudo já é tão difícil. Se a gente ainda deixar esse fardo mais pesado, a nossa vida vai ficar muito difícil. Então, ver todos esses desafios como oportunidade de crescimento, como fonte de crescimento. Estudar lá nos capítulos Bem-aventurados os aflitos, no capítulo 5, todas as bem-aventuranças. Lá tem o tópico da melancolia, tem o tópico da resignação e resiliência, que são perfeitamente aplicáveis nesse momento em que nós estamos vivendo. Isso mesmo, Maria Alice, as palestras nos ajudam muito a aclarar a nossa mente, para a gente despertar. Às vezes a gente sabe, mas a gente precisa ouvir de novo para que a gente desperte. Nossa, é mesmo? Será que eu estou reclamando muito? Para que a gente faça esse autoconhecimento. Pare o momento do dia e analise a sua conduta, as suas atitudes. Quais são as suas atitudes? De vitimização ou de impulsionamento, de resignação, de ressignificação? Aprenda a ser grato. Substituir a reclamação pela gratidão. Quando você pensar em reclamar de algo, substitua por 3 coisas pelas quais você pode agradecer. Sempre nós podemos agradecer. Coloque aqui nos comentários uma coisa pela qual você pode agradecer hoje. Eu tenho certeza que você pode agradecer pela vida, por essa palestra, às vezes você pôde caminhar e ver, sentir o ar no seu rosto. Você pôde caminhar na rua e ver as flores, que são maravilhosas. Como são maravilhosas as belezas naturais da natureza, de Deus. Como Deus é maravilhoso e como Ele age em nossas vidas. Então, não ficar se vitimizando. Coloque aqui uma coisa pelo qual você é grato nesse dia. Por ter acordado com saúde, pela sua família. Às vezes vocês tiveram a oportunidade de almoçar juntos, um almoço gostoso de domingo. Você tem os seus pais, os seus filhos presentes, que se importam com você. Você é amado. Você é querido. Então são tantas bênçãos em nossas vidas que nós devemos desenvolver esse exercício diário da gratidão em todos os momentos, desenvolver o autoconhecimento, desenvolver e aplicar o autoconhecimento. O que é esse autoconhecimento que tanto nos prega, essa reforma íntima, que tanto nos prega Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo? É você parar, avaliar as suas imperfeições, as suas limitações, as suas fraquezas. Isso mesmo, Marlene. Gratidão pela família. Então, o autoconhecimento é isso, é você parar, avaliar quais são as suas limitações, quais são as suas fraquezas, quais são, em contrapartida, os seus potenciais, as suas virtudes. Você está utilizando essas suas virtudes, os seus dons, em benefício do próximo? Quantas vezes a gente se esquece de utilizar o nosso dom a serviço do próximo? Quantas vezes a gente se esquece de doar o nosso tempo, que é o bem mais precioso que nós temos, em favor do próximo? Quantas vezes a gente esquece ou a gente tá com preguiça, a gente não quer nem atender um telefone e a outra pessoa só precisa de uma palavra amiga, um consolo? Então vamos utilizar os nossos dons em favor do próximo. Qual o seu dom? Você tem o dom da palavra? Você tem o dom de fazer um bolo maravilhoso e mandar para alguém? De cuidar de alguém que você possa, claro, nesse momento, se aproximar? Ou você pode só ligar para dar uma palavra de consolo para aquele idoso que não pode sair de casa, fazer as compras para aquela pessoa que não pode sair de casa? Maria Alice, muito
Vamos pedir proteção para o seu sogro, para todas aquelas pessoas que estão nos hospitais, tratando, lutando para viver, pedindo forças para que essas pessoas sejam iluminadas pelo Espírito Santo, que sejam consoladas, que seja levado o auxílio necessário para que elas tenham força e fé para enfrentar esse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Em toda a região aqui está muito crítica a situação, né? Em Uberlândia também eu tenho visto a região toda sem leitos de UTI, mas nós precisamos tirar aprendizados desse momento. O que nós temos a aprender? Porque essa palavra ressignificação é muito forte e ela é poderosa, muito poderosa. E ela, se bem aplicada, ela é capaz de ajudar uma pessoa a enxergar e levar a vida de uma maneira totalmente diferente. É dar outro significado, dar outro sentido a um acontecimento. Então, quais as lições nós podemos tirar desse momento? Primeira lição, que nós não temos o controle de nada, de nada. Nós não sabemos amanhã se o comércio estará aberto. Nós não temos o controle da nossa vida, Deus nos mostrou isso. Que nós não temos o poder nem de planejar uma viagem. São diversas lições que devem ser extraídas. Ele nos mostrou, com esse período agora que nós estamos vivendo, que nós devemos olhar para dentro, nos enxergarmos, amarmos a nós mesmos, para que esse amor se irradie para o próximo. Porque se a gente não se ama, não tem como amar o próximo. Também nos mostrou que não basta ter dinheiro, independente se é mais velho, se é mais jovem, se é rico, se é pobre, todos nós somos iguais. Porque no momento desse não adianta ter dinheiro, não adianta ter boa condição financeira. E isso nos foi mostrado, que nós somos todos iguais. E que nós estamos aqui para evoluir, para aprender. Marilene, muito bem, devemos ser muito gratos pela paz, pelos filhos. O quanto é gratificante ver os filhos bem criados, respeitosos, amorosos, carinhosos. Quando ajudam o próximo, isso tudo é refletido, é reflexo da educação dada pelos pais. Então nós precisamos analisar esse momento e tirar todas as lições. Eu pergunto a você, eu deixo essa reflexão. O que você precisa ressignificar nesse momento? Qual o aprendizado que você precisa tirar? Você está em casa isolado agora nesse momento por causa do Covid? Você está sentindo dores, fraqueza física por causa do Covid? Além da pressão psicológica e mental? Ou você está só reclamando? Você está se vitimizando? Ou você está buscando encontrar e tirar as lições desse momento? São diversas reflexões que podem ser extraídas desse momento. Diversas reflexões e lições que nós devemos parar. Tire 5 minutos do seu dia para analisar, para avaliar a sua conduta, as suas atitudes. O que você pode ressignificar nesse momento? Baseado sempre no Evangelho, nas palavras de Jesus. Jesus que foi o nosso guia, o nosso modelo, que sempre tirou lições e aprendizados, que soube aproveitar a sua curta passagem aqui na Terra para dedicar exclusivamente em favor do bem. E agradecendo mais esse momento de aprendizado, de oração, eu quero deixar essa reflexão. Pense qual a lição você, no seu íntimo, pode tirar desse momento em que está vivendo.
em que você está vivendo, porque cada um vive e absorve os acontecimentos de forma diferente. Agradeça mais uma vez pelo dom da vida. Agradecemos, Deus, Jesus Cristo, meu Pai misericordioso, por mais esse momento de aprendizagem, de oração, de conexão, por essa energia boa, por essa vibração que se irradia por todos os lares das pessoas que estão aqui. Imagine o seu lar blindado por essa energia boa. Agradecemos mais uma vez pela nossa saúde e rogamos por aqueles que sofrem em virtude do coronavírus. Agradeço muito a presença de todos vocês, que vocês tenham uma semana de muita paz, de muita alegria, mais leves, ressignificando cada momento e tirando cada lição dos problemas e dos obstáculos que porventura surgirem. Gratidão, fiquem com Deus.